outono tá quase aí, né, Cuiaba? Não é inverno, mas o outono tá quase aí. É verdade. Aliás, o outono já passou? Não. Eu quis dizer, já começou. É, outono, né? Isso aí. Mas eu acho que eles se enganaram. Eu acho que veio inverno em vez de vir outono, com a temperatura que tá, né? Mas, brincadeiras à parte, lembrando que o Vitrine de Negócios aqui na São Francisco tem oferecimento do Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais do que uma escolha financeira, o Sicoob do Vale do Vinho faz parte da sua vida, da sua história. Recomendo principalmente para você que ainda tem aquelas recorrências de recebimento, tipo boleto bancário, você que está acostumado, né? O custo do boleto bancário do Sicoob é alguma coisa que vale a pena você experimentar. Vai lá, fala com o gerente, mas escolha o Sicoob Vale do Vinho. E o CDL Caxias, apoiando seu negócio, que a CDL vem aí com mais uma edição do Homens da Cozinha, agora no mês de abril, né? Essas entidades que fazem muito e nós aqui com pessoas que fazem outro tanto, não é? Nós hoje estamos aqui com duas pautas, né, com nossa alegria enorme. Está o pessoal da Prover, né, que recentemente fazem uma joint venture, depois nós vamos ver exatamente qual é o nome que se dá a terminologia dessa junção que fizeram entre dois grandes escritórios de contabilidade em Caxias do Sul para criar um ente novo, mas mantendo, né, as suas tradições de bons serviços prestados. Mas nesse primeiro bloco, eu quero conversar com uma pessoa, com um empreendedor, já há alguns anos, né, e que nos dá muita alegria aqui da presença, porque a gente constrói as coisas, às vezes, ao longo do tempo. Conosco está José Trapp, né? José Trapp, que é um empreendedor e tem uma empresa onde que explora, né, corretamente a parte na construção civil. Seu José, que prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, os ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar junto com vocês aí. Desde quando o senhor é empreendedor nessa área da construção civil e que acaba trazendo para nós a oportunidade de hoje ter vários clientes a nível até nacional? Nós começamos em 87, mas antes disso eu trabalhei em algumas empresas do ramo de material de construção. Eu comecei na importadora de ferragens triquês. Ah, legal. Passei para o Forno. Legal. Trabalhei no grupo Madesat. Eu ia perguntar, no Madesat o senhor deve ter trabalhado nesse tempo, né? E no Tumeleiro. Ah, bacana. E depois disso eu iniciei minha atividade. O que levou o senhor a sair de funcionário, digamos assim, de colaborador, para montar seu próprio negócio? Na realidade Coragem. Era um sonho que a gente tinha. E daí nós começamos no ramo de material de construção em geral, né? Trabalhamos 10 anos com material de construção em geral. E nos anos 90 aí nós tivemos que nos reinventar. Perfeito. E entramos no ramo de atacado de tubos e conexões. Então nós trabalhamos com todo o material hidráulico e material elétrico. O material hidráulico, o nosso carro-chefe é a Crona. Crona é a indústria de plásticos. E hoje na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a líder de produção e venda de tubos e conexões. No Brasil ainda tem outra empresa lá que ainda detém a liderança. Mas na região sul, principalmente aqui em Caxias, é a marca que mais vende, tanto na ferragem como material de construção, é a marca líder na venda. O senhor falou uma palavra, nós tivemos que nos reinventar na década de 90. O que significa se reinventar? Porque isso hoje está acontecendo com um grande número de empresas nos mais diversos segmentos, né? Quando nós falamos em 90, nós estamos falando de 30 anos atrás, digamos assim, né? O que precisou se reinventar naquela época? O que foi percebido que o caminho que estava sendo traçado não era mais o viável? Na verdade, já comecei o ramo de distribuição, né? Junto com o material de construção. Perfeito. E foi o ramo que começou
a fluir melhor, né? A sustentar mais o A negócio. sustentar mais um negócio. E a partir daí a gente começou e até hoje estamos aí no mercado. Tá certo. É. Porque uma das coisas que tem no mundo empresarial, que a gente observa com nitidez, é que quase que todas as empresas que têm vendas, elas obrigatoriamente foram tendo que agregar serviço. Desde que sejam treinamentos sobre os produtos que vende, ou seja, a entrega do produto que comercializa, alguma coisa de serviço tiveram que agregar ao comércio, porque dá a impressão de que não tem mais como ficar o serviço e o comércio desassociado. É por aí, né? É por aí. Até hoje. Até hoje, nos últimos anos aí, depois da pandemia, o comércio teve que se reinventar totalmente, né? Com essas vendas online, então o comércio não tem mais o comércio de abrir as portas e atender o cliente cheio. O senhor chega a agregar a parte de vendas online e tal no seu negócio ainda? Olha, hoje eu tenho a maior parte da venda que a gente faz lá é via computador, via telinha de celular, por aí. A gente tem praticamente 70% dos negócios é venda online. Olha que interessante, 70% dos seus negócios. E essas vendas online desculpa o palavrão, que às vezes as pessoas não têm intimidade, mas é no business to business ou é no business to consumo? Ou seja, o senhor vende para outras empresas ou vende para consumidor? O nosso forte, por exemplo, é a consultora. A própria construtora. A própria consultora. Uhum. E então a gente vende a consultora, por exemplo, a Crona já não vende para a indústria, daí eu atendo a indústria também. E também o balcão, né? Mas o balcão é 30% praticamente da venda. Ah, sim. Yeah. Aliás, como o balcão de quase a maioria dos estabelecimentos comerciais por ali hoje. Yeah. A loja física está representando, digamos assim, um percentual muito menor do que já representou nos seus negócios, né? Com certeza. E como é que o senhor vê que o senhor é um jovem empreendedor há mais de 40 anos, né? Já usando a parte das tecnologias e tal, como é que o senhor vê o comércio avançando e para onde que nós estamos indo? Olha, eu estou vendo que está havendo uma retomada. Durante a pandemia, a construção civil não parou praticamente. Foi o segmento, eu acho que mais bombou foi no tempo da pandemia. Daí, quando terminou a pandemia, deu um pequeno recuo aí. Mas hoje, por exemplo, já tem uma boa retomada dos negócios aí. Eu estou vendo as consultoras já estão retomando, e aquelas que não pararam aí, que tocaram, que estão acelerando aí, já estão dentro já estão vendendo seus imóveis, né? Praticamente não pararam. E outras que estão retomando. Tá certo. O senhor falou em algumas marcas, em algumas empresas que na década de 70, 80 eram ícones em Caxias do Sul, né? Madesat, Fedrice, ou seja, se eu citar algumas ficam fora, então é melhor não citar. O que levou essas marcas daquele tamanho, não estarem entre nós hoje? É um case, né? Quando eu trabalhava na importadora de Ferraris Triqueza... Também, né, que hoje não está mais entre a gente, né? O Triqueza era o almoxarifado das indústrias. É verdade. E parou no auge. É verdade. O próprio Fórmula, quando encerrou as atividades, aí, era a empresa líder de venda de material de construção. E o senhor me permite, e como geraram pessoas nessas empresas, o que geraram empreendedores que hoje estão aí, né? Eu lembro se eu começar a citar aqui também, pessoas que passaram pela Madesat, pessoas que passaram pelo Triquez, como Renato Corso e Companhia Limitada, ou seja, pessoas que criaram os seus negócios a partir do conhecimento adquirido lá atrás. Essas empresas, mesmo lá atrás, investiam muito em treinamento das suas equipes, não é? Investiam. O Fórum, o Tumeleiro, a Madesat também, o próprio Triquez também investiam bastante no conhecimento do produto, na técnica de venda. Foram empresas aí que nortearam o passado. Que nortearam, E hoje não estão mais no nosso meio, mas que marcaram época, né?
Agora, se o José me permita também perguntar para o senhor, fiquei curiosa, né? O mundo mudou nesse meio tempo, não só nas questões de relações comerciais, de procedimentos, de tecnologia, mas também a tecnologia embutida nos próprios materiais, né? Hoje fazer representação de materiais, e o Brasil também se colocou num desenvolvedor de muitas soluções. Aqueles materiais todos que eram só importados, hoje tem soluções similares nacionais, com um custo diferente ou não sei, estou lhe perguntando também. Como o consumidor hoje busca essas alternativas e como o mercado também oferece soluções em preço, em materiais, em soluções a longo prazo. Todo mundo que tem uma situação de um encanamento antigo, de uma rede elétrica antiga, sabe o quão hoje existem materiais novos, com novas soluções, inclusive com a questão de limpeza orgânica, né? Com materiais biológicos, por exemplo, soluções biológicas para não precisar trocar cano, é uma das coisas que eu estou perguntando para o senhor. Então, como o mercado hoje se adaptou a oferecer soluções e como é essa facilidade de fazer essa ponte entre quem tem para oferecer e quem precisa desses produtos, que é o seu caso? Com certeza. Eu falo, por exemplo, em tubos e conexões, aí houve uma mudança muito grande aí, de uns anos para cá. Então, até a gente estava comentando das vendas online, venda por internet, que o pessoal... Mas ainda eu ainda acho que a melhor opção ainda do público em geral aí, procurar uma casa aí onde o vendedor pode colocar melhor produto, o melhor conhecimento. Produto adequado. Produto adequado. Você ainda está falando dessa questão de poder fazer essa mediação, né? O vendedor como um grande mediador que conhece o que o mercado já tem disponível e aquilo que o consumidor precisa. Quase uma consultoria, mas ainda né? assim, ter esses produtos na loja é vantajoso, por exemplo. Tem muitos produtos que são inovadores, que são tecnológicos e claro que eles vêm com um preço mais aumentado, justamente por quê? Porque eles tendem a dar menos problema lá para frente. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Já é fácil ter isso na loja, ali na hora para vender, ou ainda espera ser demanda para comprar, ter no estoque, ter lá no almoxerifado? Isso que eu estou lhe perguntando, seu José. Não, quando a indústria lançou um produto aí de ponta que vai pegar, olha, tem que se adequar aí para comercializar e levar o conhecimento para o consumidor também. Alguns players de mercado, e nós temos um anunciando a 4 cantos, abrindo muita loja, né, essas coisas todas. Alguns produtos ainda, e a construção civil não para. A construção civil é mais ou menos que nem o assunto que nós vamos tratar aqui daqui a pouco com empresas que cuidam de abrir empresas, depois acompanhar o crescimento delas e tal, que é o pessoal da contabilidade, etc. e tal, da parte de economia. A construção civil é algo que todo mundo que casa quer casa, né? Já é velha que nem nós 5 somados aqui, né? Mas a gente percebe que alguns players acabam arriscando mais. Arriscar. O risco, correr o risco, ainda é uma essência de um empreendedor, de alguém que abre um negócio? Com certeza. O empreendedor que hoje abre um negócio, ele está ciente que ele pode encontrar um caminho aí de um verdadeiro negócio. Mas também corre o risco também de não dar certo também, né? Ou ter que se reinventar num outro ramo. Seu José, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, me permita, claro, fiquei muito curiosa, porque como o seu José está num setor que, se a gente parar para pensar, seu José é um setor que todo mundo sempre vai precisar. Ele tem uma certa estabilidade, embora ele oscile bastante com as questões macroeconômicas, né? Conforme está a economia, mais, conforme menos. Mas ele está ali. As pessoas precisam fazer construção, cidades não se desenvolvem sem esse suporte, né? Então, é um pilar de qualquer cidade com desenvolvimento. Ponto. Isto posto, eu fiquei curiosa de lhe perguntar sobre um fator que é um pouco mais recente, né, para qualquer empreendimento, que é a margem de lucro. Né? A margem de lucro hoje é um problema para as empresas, né? Muitas empresas estão trabalhando meio que só para manter o fluxo de caixa, porque a margem de lucro do tempo em que se começou lá nos anos 80 para agora, né, 2020, anos 2020 alguns, mudou. Como se trabalha? Como é que o senhor trabalha com toda a sua experiência? Passou por algumas crises já econômicas, né? No seu próprio negócio também. Como é que o senhor trabalha a ideia da margem de lucro hoje? Hoje, para estar no mercado, a gente tem que trabalhar com uma margem mínima. E produto bom. E
Eu me lembro que lá nos anos 70, 80, a margem era bem melhor. Né? Hoje não, hoje para a pessoa ficar no mercado tem que se adequar numa margem bem apertada aí e atender bem o cliente, né? Eu acho que o atendimento também é fundamental. Tem uma coisa que é curiosidade também, que certamente em outros segmentos também não deve ser muito diferente, mas vamos ouvir do seu. A gente percebe que nós, durante alguns anos, e talvez até a nossa formação, fomos sustentados por marcas, né? No seu segmento, Tigre da vida, né? Sabe? E vai, né? Hoje a gente percebe que, não no seu segmento, eu não sei, vou lhe por isso a pergunta, né? Em outros segmentos, o que a gente percebe é o seguinte, as pessoas estão abrindo mão de marca para receber uma entrega melhor. Ou seja, para um preço mais condizente, digamos assim, mas sempre não abrindo mão, obviamente, da sustentabilidade, ou seja, daquilo que me entrega no longo do tempo. Se o produto promete que vai me durar 20 anos, que ele dure 20 anos. Como é que o senhor escolhe os seus parceiros, ou como é que o segmento escolhe isso para consumir? Já que você vai construir uma casa e você não quer que a casa ruine em 10 anos. Com certeza. Assim, que nem nós trabalhamos com a Crona. A Crona, vamos dizer assim, ela tem um preço melhor, vamos supor, que umas marcas aí mais conhecidas. Sim. Né? Mas também eles não podem se descolar do preço das outras menores. Perfeito, né? perfeito. E o produto, graças a Deus, aí que vocês estão produzindo, aí, um produto bom, um produto com preço justo. E a gente tem conseguido Driblar a concorrência. Toda a concorrência e entregar um produto bom com preço bom. Bacana. E nessa linha de logística e entrega, Cunhava, tem um fenômeno novo também, seu José, que é o efeito climático, né? Nós estamos vivemos a ponto de enxergar essas mudanças que pareciam que aconteciam só distantes de nós, em outros lugares ou em outras áreas do nosso país. Está aqui no Rio Grande do Sul, um dos estados que teve uma grande dificuldade com as questões das enchentes. Derrubaram-se, pontes, estradas, etc. E muitos desses materiais que o senhor tem lá na loja, eles não são daqui, eles vêm por uma logística de distribuição da malha viária, né? Então, a minha pergunta para o senhor é como driblar essas situações para manter o negócio que vai além de todas as dificuldades que o senhor já falou, né? Tecnologia, novas relações de consumo, a questão da internet, os meios de entrega, a questão da margem de lucro, que são desafios atuais do seu negócio, e ainda essa questão agora também da logística, da chegada, da distribuição do material. Como é que fica isso? Como é que o senhor está olhando para essa questão como talvez um problema fixo na sua lista de desafios? Foi uma coisa temporária? Qual a sua visão sobre isso? E eu emendo na pergunta da Beverly, só porque já faz sentido, e na transposição de fronteira, ou seja, tipo assim, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, do Paraná para o Rio Grande do Sul, alguns produtos têm diferenças de impostos. O seu tem? Tem. Como é que chama isso? É a substituição. Substituição tributária. É isso aí. Eu estava com o nome, mas não conseguia. É bem alta a substituição. Hoje de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul é 21% praticamente. E aquele produto importado, então, já passa lá dos 30%. Vamos ver agora com a nossa reforma tributária, que está demorando um pouco aí, mas isso aí vai poder solucionar esse problema, principalmente para a indústria, né? Será que nós vamos ver o resultado Mas nós vamos falar com a Mari depois, que ela vai contar isso para nós, deve estar mais próxima disso. Olha, falando com as indústrias, eles até hoje estão vendo com otimismo essa reforma tributária, porque praticamente a indústria tem muitos impostos que vai cair lá no comércio, lá na ponta. Então, eu estou esperando até com otimismo aí que... Quantos funcionários o senhor tem lá no estabelecimento hoje? 37 anos. 37 anos? 37. E quantos funcionários o senhor emprega lá? Nós trabalhamos em 5. 5 pessoas. 5 pessoas. E distribuindo para... Caxias e a região. Mas tem muito terceiro envolvido para fazer entrega, essas coisas todas? Tem. Alguma coisa a gente terceiriza também. Porque a terceirização é algo que veio para ficar, né? Principalmente algumas... A Beverly gosta muito da palavra logística, né? Aliás, a palavra logística, quando eu fazia faculdade, a gente lembrava que logística era criar produtos múltiplos, né? Ou seja, de tamanhos múltiplos. Então, o tijolo tinha 20 centímetros, por quê? Porque uma carroceria de 20 metros caberia X tijolos e não
não perderia espaço, né? Hoje, logística tem uma outra denominação, é ponto a ponto, é o peer-to-peer, como o americano chama, né? Ou seja, o produto sai daqui e é entregue lá no melhor espaço, pelo menor custo, etc. e tal. Isso tem mudado bastante, né? Tem. No nosso caso lá, a gente leva uma certa vantagem do concorrente de não deixar o cliente esperar. O cliente pediu, questão de pouco tempo, o produto está lá na obra. Né? Isso é um negócio que as indústrias buscaram há 30 anos atrás, que agregou bastante, né? Que é, inclusive, por exemplo, a GM utiliza ali, eu estive visitando em Gravataí, um sistema de sistemistas, né? Então o próprio fornecedor escolhido bota um depósito dentro da obra para não ter perda de tempo, né? Me parece que esse também é um cenário, né, que se apresenta em todos os setores, né? Com certeza. Hoje, quanto maior a eficiência da comercialização, do produto na entrega, aí, é fundamental. Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo comercial. O senhor pode continuar conosco aqui? Continua. Então tá. Então o seu José fica conosco. No retorno, já vou introduzir aqui os nossos convidados aqui da Prover, né, que é o Joacir Luiz Reolon, né, que é um dos diretores desta junção que fizeram com a Excel, e também com a Mayra Lorandi, que é gerente. Aliás, e quando eu falei no assunto da reforma tributária, ela brilhou os olhos, deve gostar muito desse assunto. Né? Falando eu estive em outubro, a convite da CNDL, né, num evento em Brasília, que tratava lá os políticos tentando alicerçar para a reforma tributária. E o que se percebia de que saímos de lá com as mesmas dúvidas que nós entramos ou com mais dúvidas, né? Mas fazemos um intervalo comercial, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed. Conte com a maior rede de médicos da região e do país. Zero Estoque Lojas Colombo. Nesse sábado você encontra produtos com até 50% de desconto. Confere só essas ofertas. Tecnologia e muito espaço no refrigerador Brastemp Frostfree 375 litros com painel eletrônico. Top 1 em vendas por R$ 219,90 mensais. Moto G04 128 GB. Só R$ 62,90 mensais no Carnê Fácil. E mais, fritadeira na parcelinha de R$ 17,90 por mês. É pra zerar estoque só na Lojas Colombo. Está pensando em adquirir um bem, investir nos estudos ou realizar uma viagem dos sonhos? Com o crédito pessoal do Sicoob, você tem um crédito com taxas justas e sem necessidade de comprovação da destinação do recurso. Simples, prático e facilitado. Parcele em até 36 meses. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta, agora são 9 horas em ponto. Beverly, que maravilha, estamos pontuais hoje. Nós somos muito eficientes. Nós somos muito eficientes. Obrigado, Beverly, por tu me ensinar a eficiência e eu retribuí. Vamos lá. Ótimo. O programa Vitrine de Negócio aqui na São Francisco, lembrando sempre que tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e do Sicoob Vale do Vinho. E nós, nesse sábado, né,
prazerosamente conversamos aqui nesse primeiro bloco, continua aqui no estúdio, vamos continuar conversando, aprendendo aqui com o seu José. Aliás, como a gente aprende aqui no Vitrine de Negócios, Beverly. Eu queria transferir... É um MBA, hein? Olha, eu digo assim, o meu desejo é que nós pudéssemos transferir isso para as pessoas que nos escutam, né? O aprendizado que nós mesmos temos aqui, não é? Porque passam por aqui lideranças, pessoas que efetivamente profissionais que fazem o nosso negócio se desenvolver. Conosco também, já está aqui o seu José Trapp, com quem? É Trapp mesmo? É Trapp? Trapp, né? Esse sobrenome é o quê? Alemão? Alemão. Boa, gente. Tutti buona gente. Né? E também conosco, 2 líderes empresariais aqui, conosco o Joacir Luiz Reolon, né? Eu conheço já o Joacir há muito tempo, também ajuda, também contribui, também é um prestador de serviço aqui pro Mão Amiga, não é? Mas certamente não conhece mais do que eu, né, José? Mais do que eu, não. E a Beverly, que estudou com o Joacir, os né? colegas, ensino médio, ensino fundamental. Médio não foi, né? Ensino fundamental. 2, eu lembro. Talvez médio também. A gente passou praticamente a vida lá, né? Desde que começamos os estudos. Eu saí, eu acho, que na época, só para fazer um parênteses, né? Ainda se chamava segundo grau, né? E tinha aquela modalidade que era ensino técnico de contabilidade ou então alguma outra profissão que eu não me lembro. E eu sabia que eu não era para contabilidade, né? O Joacir certamente deve ter ficado da contabilidade. E eu fui estudar daí no 2º ano no Cristóvão, acho que foi aí que a gente encerrou, né? Acho que foi por aí, mas uma jornada, né? Sim, desde o início, né? E o Joacir, só para mencionar, Cuiabá, sim, ele é diretor, né, de marketing ele é da Prover Controladoria, mas ele tem uma formação enorme, ambos estão aqui hoje representando a instituição e ambos também têm, Cuiabá, colocações em instituições do segmento deles com referência ou estadual ou nacional. Então, não só fazem o que fazem, mas também estão engajados nas entidades que fazem as decisões para o segmento, o que eu acho, assim, que é um outro pilar, né, interessante. A gente está falando de mercado, mas está falando também de um mercado que se modifica e há instituições que ajudam a modificar conforme as demandas. E estar engajado nelas é estar um passo à frente. Acho tão interessante. Então, parabéns para vocês também. Vou permitir que eles contem, então, isso tudo. E também conosco, além do Joacir, está a Mayra Lorandi, que trabalha lá, que é gerente lá. Mayra, bom dia. Já que nós estamos no mês da mulher, nós tínhamos que ter começado o programa com as mulheres, né, Zé? Mas nós começamos com a Beverly, então agora a gente vai falamos com a senhora agora. Aí. Bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, tudo bem? Prazer também estar aqui com vocês. Ótimo. Joacir, você que eu também já conheço há muito tempo, né, de muitos carnavais, você que foi colega da Beverly, mas você que tem, né, uma sustentação muito legal naquilo que vocês fazem dentro dos seus negócios, faziam agora ainda mais com a junção, com a joint venture, vamos chamar assim, né, com o Excel. Né? Prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, Cuiabá, bom dia, Beverly, José Trapp, a Mari que está aqui conosco, bom dia, ouvintes da tua Rádio São Francisco, é um grande prazer estarmos aqui nesse grande programa, Vitrine de Negócios, né? E que possamos trocar muitas experiências hoje. Que bom. Não é à toa que ele é diretor de marketing lá do... e ele tem uma voz de locutor. Acho que a escola que vocês estudaram preparou bem. Ele pegou 2 áreas que dá medo, né? Primeiro ele tem a caneta com as finanças, 2 uma voz potente, ele diz assim, é aqui. Chegou, né? Legal. Mas, Joacir, como é que surgiu a necessidade, a oportunidade, né, de vocês trazerem para a disposição da sociedade de Caxias do Sul, do mercado, né, mantendo a clientela, a junção de dois escritórios, né, digamos assim, para que tivesse essa sustentação, né, e qual é a proposta disso? Deixa eu já aproveitar, Joacir, emendar aqui nessa pergunta também. Nessa fusão recente entre a Prover e a Excel, se formou aqui um dos escritórios entre os 5 maiores de toda uma região. Além, então, de todos os diferenciais que você vai falar, também como potência, o que isso significa para o mercado? Sim, importante. Tudo na verdade, até às 11, tá? Tá, Só tem até, tá bem, vou procurar ser objetivo. Bom, a Prover Controladoria está fazendo 20 anos. 20 anos. Né? Então, nós começamos em 2004
E surgiu com a preocupação justamente de nós oferecermos serviço de controladoria para pequenas e médias empresas. O que quer dizer controladoria para quem é leigo e nos escuta, né? Na verdade, é um serviço preocupado com o controle interno do cliente e com a devolução de informação que possa ser útil para a gestão dos negócios, né? Então, é uma contabilidade um pouco mais ampla, não é só aquela contabilidade que está preocupada em atender às obrigações legais, que também é importante. Contabilidade e gestão embutida. E gestão embutida. Então, eu sempre digo, né, a gente incomoda, no bom sentido, muito o cliente para que ele se organize, para que ele tenha processo, para que ele tenha sistema, informação. Nós avalizamos isso através do nosso processo e conseguimos devolver para eles uma necessidade, uma orientação. E agora, então, completando 20 anos, nós começamos a perceber sempre da importância de nós estarmos agregando mais funcionalidades, né? O aspecto todo tecnológico, a robustez também de acompanhamento de legislação e um sentido crítico, proativo para o cliente. Agora, com a reforma tributária, é apenas mais uma coisa que se junta dentro de um emaranhado complexo que nós temos aí no ambiente empresarial. E aí acompanhávamos também o trabalho da Excel Contabilidade, que também é uma empresa já muito tradicional, está fazendo 26 anos esse ano, né? E aí nós com 45 colaboradores, sentimos a necessidade de dar um passo a mais, de convidá-los a fazer parte também de uma estrutura única e que foi muito bem aceito pela Isabel Toigo, que é a nossa nova sócia, e que trouxe então a estrutura dela de 15 colaboradores. Então hoje nós temos o privilégio de dizer que somos uma equipe de 60 colaboradores em busca então dessa solução de estar cada vez mais auxiliando o nosso cliente. Ou seja, a busca de um trabalho não só o tradicional escritório de contabilidade, que deve estar embutido em algum momento, né? Mas toda uma assessoria, consultoria para que o cliente possa se desenvolver e sempre dentro das regras do jogo. Exatamente, porque a gente está falando de informação, né? Perfeito. E hoje em dia a informação ela é vital, né? O seu Trapp comentava, né? O risco dos negócios, o lucro apertado, né? Então é um ambiente que nós temos que nos acostumar, já há muito tempo acontece e cada vez vai estar mais comprometido. Então, se nós temos um lucro apertado, né? Uma gestão mais enxuta, nada melhor do que o contador nos ajudando, contribuindo com opiniões, com sinalizações, com informações que possam ser úteis para a nossa gestão. Então, a gente fala muito, como eu dizia, da contabilidade burocrática, né, para atender às obrigações do governo. Mas isso para nós é uma situação secundária. É necessária, mas é secundário. Nós precisamos estar em contato com o cliente. Quase sai automático. Quase sai automático, é. O nosso maior objetivo é estar em contato com o cliente, entender as suas dores, receber as suas informações, interagir com o seu processo e contribuir para que ele seja cada vez mais eficiente. Joacir, me fez ficar curiosa. Você mencionou que na fusão vocês ganharam potencial de mais mão de obra, né? Sim. Aumentaram a capacidade de resolver aquilo que já resolviam, talvez, para os clientes, somando ali uma carta de clientes que as duas empresas tinham em mais de 20 anos cada uma, né? Sim. Pegando esse gancho, com expertises talvez um pouco diferente, porque existe um perfil de atendido, né? Grandes empresas normalmente têm todo esse setor de contabilidade interno, mas hoje há uma tendência muito forte de separar os negócios, né? Por exemplo, uma grande empresa que faz o que faz, muitas vezes ela perde tempo para fazer ou a contabilidade, ou a logística, ou a questão do RH, ou a questão das vendas, e tem se criado todo um novo grande mecanismo de quem sabe fazer o que sabe fazer, faz fora, e a empresa só se ocupa de fazer o que ela sabe fazer, produzir uma caneta, uma tampa, sei lá o quê, né? E a questão dos papéis também, né? Hoje é um grande problema para as empresas, onde guarda todos esses papéis da contabilidade, né? Quanto tempo guarda? E quando precisa, não consegue achar, porque não existe um regramento. Então, vem também aí o fator da tecnologia para ajudar nesses mecanismos. Me conta um pouquinho sobre esses cenários todos que eu mencionei, por favor, Joacir, e como o escritório, então, que está fora, pode ajudar como uma solução neste contexto todo. Sim, perfeito, Beverly. Eu te agradeço a colocação. É bem essa a questão. Então, uma estrutura mais robusta nos permite a gente ter áreas bem fortes de tecnologia, áreas fortes de relacionamento com o cliente, que é a essência do nosso processo. Porque quando a gente fala de uma empresa de contabilidade, a gente lembra também de pessoas técnicas, né? Que estão lá abaixo da sua cabeça e executam o seu trabalho. Mas, na verdade,
a maior essência da prestação do serviço é justamente no relacionamento do cliente. Então, o nosso objetivo com essa junção é nós criarmos uma área dedicada exclusivamente ao relacionamento com o cliente, para estar podendo fazer um contato mais intenso, para entender melhor a sua necessidade, para estar mais presente, né? E uma equipe separada lidando com a questão técnica. E quanto ao mercado de atuação, é bem como tu disseste, inicialmente nós tínhamos uma atuação mais regional, mais para pequena empresa que estava iniciando, né? Hoje em dia mudou muito esse conceito. Hoje em dia nós temos condições e temos inclusive vários clientes em várias partes do Brasil. A gente atende muita gente de fora, de forma remota, de forma virtual, né? Mas sem perder a essência do trabalho. E também esse conceito de que antes se aplicava para pequena, agora a gente já está indo também para uma esfera de médias e às vezes até grande. Não no sentido de terceirizar totalmente a área das grandes empresas, mas no sentido de entrar com um suporte mais técnico, mais focado. Porque é bem como tu disseste, as empresas elas têm a sua estrutura, só que aquela estrutura ela é exclusiva da própria empresa. Então, às vezes também a área de conhecimento fica um pouco restrita. Uma vez que uma empresa contábil entra na jogada, nós conseguimos ampliar a área de conhecimento, trazer mais expertises, né, mais experiências de um foco maior e conseguir agregar valores pontuais que para a grande empresa também é necessário. Uma coisa que me chamou a atenção, Cunhava, só para não perder o gancho, essa semana mesmo conversava com uma pessoa de uma grande empresa que vai fazer uma ação social muito interessante, né, que tem a ver com a questão de entrega de um certo resíduo, que na verdade não é bem produzido por eles, mas que acaba passando por eles, né? E não é por legislação ainda nada que seja obrigatório fazer. Mas eles estão fazendo, estão um passo à frente, né? E eu estava aqui pensando, poxa, que legal fazer isso, né? A gente estava pensando, como é que a gente pode traduzir isso em resultado econômico? Porque hoje até fazer coisas que são corretas tem um valor, não só um valor moral para o mercado, tem um valor financeiro, por exemplo, com a redução de carbono, né? Logo ali na frente, com o tal do ESG, toda empresa vai precisar fazer mapeamento. E nem todas têm a clareza do que já fazem. Elas precisam ainda ter essa maturidade. Pô, mas a gente já faz isso, né? E isso sim pode ser redução para o mercado de carbono, zero carbono e uma série de certificações que vem junto e que sim é uma questão também contábil. Então, pegando esse gancho que eu acabei de mencionar, como fica a relação das empresas de controladoria com a questão do ESG? Importante também essa questão. Nós, desde que nós fundamos a nossa empresa, então em 2004, ainda 20 anos atrás, nós já tínhamos uma preocupação de eliminar, se não totalmente, mas trabalhar em prol da eliminação de geração de papel, né? Então, já desde lá, toda a relação com o nosso cliente é feita de forma eletrônica, nada mais é impresso, não existe mais aquela questão de imprimir documento, mandar para o cliente ou receber documento, toda essa interação é eletrônica. E hoje em dia, posso dizer que, até juntando com esse nosso princípio de controladoria, no sentido de a gente interagir na base do cliente, acompanhar o seu processo, receber informação, tudo isso acontece eletronicamente. Não precisa mais o cliente mandar documentos para nós, não precisa mais esperar o fechamento do mês para a gente ter acesso. Nós conseguimos estar monitorando de forma diária, né? Então, o cliente emitiu uma nota fiscal, o nosso robô lá de fechamento fiscal, nós temos alguns softwares que são desenvolvidos por nós mesmos, né? Então, nós temos, por exemplo, um robô de fechamento fiscal que fica monitorando. O cliente emitiu a nota fiscal, caiu na Cefaz, eu já consigo receber e já validar se aquela nota foi emitida corretamente, tudo de forma eletrônica. Isso contribui em muito. E é o que a gente tem dito para as empresas, né? Então, nós temos, por um lado, a legislação burocrática que estabelece a guarda de documentos, como tu disseste antes. Mas, por outro lado, essa, na verdade, não é a guarda de documento, é o acesso à informação. Se nós tivermos critérios de guarda eletrônica dessa informação, ela será muito mais facilmente acessada no futuro e vai, por consequência, gerar menos burocracia, menos poluição, né? E já vai estar contribuindo para o ESG, naturalmente. E com uma mudança, me parece que com o advento da tecnologia, né, com os bots chegando, etc. e tal, o pessoal, por exemplo, do fiscal, que antigamente tinha que manusear o documento, hoje não manuseia mais o documento. Não. Só que mudou muito o perfil do profissional, não é? A gente... Bom dia, né, novamente. A gente tem, hoje, praticamente, eu diria que 95% do processamento, até mais, dependendo, ele é todo eletrônico, né? A gente não põe mais a mão em papel, né? E isso teve que trazer mudanças, porque
eu, principalmente, que já tenho um tempo de trabalho, né? Me acostumei a trabalhar com o papel. Aí depois, quando começa a melhorar esse processo, tu vai tendo que desapegar um pouquinho, né, do negócio. Porque às vezes tu olhar o papel, parece que tu tem mais segurança. Mas aí a gente foi criando formas, né, que o Jocir comentou, esse robô fiscal que a gente tem, por exemplo, hoje, ele já faz a maior parte das conferências do documento, né? Então, ele já vê lá muitas informações que mesmo quando nós olhávamos o papel, a gente não conseguia pegar. Porque não tinha como tu olhar todos os detalhes de uma nota fiscal no tempo que a gente precisava processar o documento para entregar para o cliente a informação. Então, hoje a gente tem ali várias técnicas, várias formas de conferir esse documento. O nosso profissional, na verdade, ele precisa fazer aquela parte que o robô não faz. Isso aí. Porque, apesar de tudo, a gente sabe que com o avanço da tecnologia... Ou para verificar as divergências acusadas pelo... Exatamente. Ele vai nos dar... O robô vai nos dizer o que ele encontrou de problema, mas algumas coisas a gente consegue fazer com que ele resolva, a gente diz para ele o que ele precisa fazer, ele faz, mas precisa de alguém olhando, inclusive interagindo com o próprio cliente para informar que ele fez alguma coisa errada, que ele precisa alterar o procedimento dele, ajustar algum documento que vem incorreto, né? Então veja que daí nesse caso, Beverly, juntando ao que tu disseste antes, então além de nós não termos mais a dependência do documento, a geração do documento que contribui para o meio ambiente, já para o princípio ESG, nós conseguimos ter uma verificação instantânea, imediata, muitas vezes no mesmo momento que o cliente já emite a nota fiscal, e por outro lado ganharmos agilidade, porque a Mária falou e trazendo aqui em números, né? Antigamente a gente fazia uma estatística lá, quantas coisas que se conseguia observar na operação fiscal que o cliente fez lá na hora de fechar, por exemplo, a parte tributária, né? Em torno de 15 verificações o analista conseguia ver. Sim. Hoje o nosso robô faz mais de 100 verificações, né? No mínimo, 100 verificações, que é a questão legal, e mais outras consistências complementares, então já entrega uma situação muito maior e o nosso analista vai ficar focado somente na orientação ao cliente. Perfeito. Né? Lá atrás, hoje o que a gente chama de robô, né, que hoje é um bot, né, tecnologia, né? Lá atrás a gente chamava isso de consistência, né? Que era, você cruzava algumas informações e se não tivesse dentro do critério determinado, ele gerava um erro que depois era corrigido, né? Mas eu preciso fazer mais um intervalo comercial. Meu Deus do céu, esses assuntos rendem pra caramba. Preciso fazer mais um intervalo comercial, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Ótica Martinato não entrega somente produtos, mas saúde visual e bem-estar para seus clientes. Por isso, conta com um laboratório próprio de alta tecnologia, garantindo agilidade na entrega dos seus óculos de grau ou de suas lentes. E ainda possui convênios com várias empresas, lhe proporcionando descontos especiais na sua compra. E você pode parcelar em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. 9h19. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis. Na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 19 graus. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Mas que uma escolha financeira, Cicobi. Porta aberta para entrar. A
Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 23. Carré suíno resfriado pedaço, R$ 9,90 ao quilo no Super Apollo. Leite longa-vida Santa Clara, 1 litro, R$ 13,69 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Loterias. 3 apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3058 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24 e 25. As apostas acertadoras levaram o prêmio de R$ 481.926,81 cada. Já as apostas que acertaram 14 dezenas, cada uma levou o prêmio de R$ 1.986,54. Ao todo, foram 218 apostas. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 21, é no valor de R$ 1.700.000. Uma aposta acertou as 5 dezenas do concurso 6.395 da Quina. Os números sorteados foram 14, 27, 35, 51 e 78. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 9.413,13. Já a quadra teve 61 apostas ganhadoras, cada uma levou o prêmio de R$ 7.149,02. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina, realizado hoje, dia 21, é no valor de R$ 700.000. Loterias. O Recanto da Compaixão convida para uma ação entre amigos, que tem o objetivo de viver uma experiência concreta de Páscoa. Você ajuda a colocar talões da rifa solidária na sua rede de contatos e mobiliza a sua família, colegas e conhecidos para comprar um número ou mais, ao valor de R$ 5,00 cada. Ao participar, concorre a uma cesta de chocolates que será entregue no Recanto da Compaixão e, na entrega, participa de um chá com os primeiros moradores do novo lar de idosos. O sorteio é no dia 12 de abril. Retire seus talões na portaria das rádios São Francisco e Mais Nova. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta, são 9h23, um dia ensolarado em Caxias do Sul, temperatura de 14 graus, e nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da tua rádio em Caxias do Sul com o programa Vitrine de Negócios. Vitrine de Negócios, que é um programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 horas da manhã, e que tem o oferecimento do Cicobi Vale do Vinho e da CDL Caxias do Sul. E nós, nesse sábado, estamos aqui conversando. Puxa, a gente, na medida que a gente vai avançando o programa, a gente percebe que está entre amigos, pessoas que têm as mesmas dores, né, as mesmas lágrimas, e que a gente vai tentando de uma forma ou outra, mostrando para você de casa que tu não tem a maior dor do mundo, né? A dor que você tem, os outros também provavelmente já passaram por ela. É tudo uma questão de tempo, né, de sequência dos fatos. Está conosco aqui o senhor José Tup, que é dono de um estabelecimento, como é que chama lá? Trap, Tubos e Conexões. Tá, é isso aí, Trap, Tubos e Conexões, na nossa querida vizinha Ana Rec. Uma vez para ir a Ana Rec era uma viagem, né? Hoje é aqui um bairro, né, nobre, querido, bonito de Caxias do Sul. E também conosco a Mayra Lorandi e o Joacir Reolon, que são os da Prover Controladoria. Tem palavras semânticas que não são, que alguns entendem como semânticas, mas que não são semânticas.
controladoria é uma coisa, contabilidade é outra, né? Sabe? Auditoria é outra. Ou seja, são tudo, hoje, modernamente, mentoria é outra, assessoria é outra, consultoria é outra. Ou seja, nós às vezes fazemos uma confusão generalizada, né? Que nós precisaríamos ter uma indumentária, assim, de cada coisa com o seu logo, etc. e tal. Por exemplo, dentro de um escritório de contabilidade antigo, né, nós temos aí, no mínimo, umas 10 atividades que elas não se cruzam, elas são diferentes, mas que no resultado final elas se cruzam. Por exemplo, o pessoal que cuida da folha de pagamento, o pessoal que cuida do fiscal, o pessoal que cuida não sei o quê, sabe, todas aquelas coisas todas. Mas o programa de hoje, que tem essa pauta, né, de fazer você crescer em casa e entender algumas coisas, o Joacir vinha falando no primeiro bloco sobre essa expansão, né, que a Prover tem com a incorporação. Não posso dizer incorporação ou junção? Fusão. Fusão, essa é a palavra, né? Isso são outras fusões, outras nomenclaturas, né? Técnicos, fusão, incorporação, joint venture, né? Consórcio, e as coisas vão evoluindo. Mas, Joacir, uma das coisas que a gente observa que essa atividade de controladoria ou de gestão, e aonde se subordinam escritórios de contabilidade ou pessoas que fazem essas atividades mais administrativas, né, ao longo do tempo mudou muito. E há uns 10 anos atrás, talvez, nasceu uma palestra, e eu fui fazer uma aula inaugural do curso de Ciências Contábeis, a convite do Volney Castilhos, né, aqui de Caxias do Sul, na UX. Ainda ele lecionava lá, então talvez seja um pouquinho mais de 10 anos. E eu criei uma palestra chamada Novos Negócios, né, novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes para os mesmos profissionais. Ou seja, a percepção que a pessoa tem que ter de que ontem eu fazia uma atividade X com maestria, se eu continuar fazendo daquele jeito, eu hoje não consigo mais nem emprego. Né? Por quê? Porque as atividades mudaram. E as atividades mudaram e eu tenho que mudar junto. Nesse cenário, onde o governo muda, quando a gente acorda com uma lei, dorme com uma lei e acorda com essa lei modificada, como é que faz para manter-se atualizado, para não fazer errado, para não ter que fazer duas vezes? Pois é, esse é um dos desafios que eu comentava antes, né? Então, o ambiente de negócio está cada vez mais complexo e nesse sentido, infelizmente, o governo não contribui muito para a melhoria, né? Então, nós precisamos, por exemplo, nesse caso da questão de acompanhamento da alteração de legislação, ter uma equipe full-time todo dia acompanhando o que está mudando. Nesse caso, é muito parecido com vocês, né? Todo dia tem que estar atualizado quais são as de hoje, né? Eu me lembro, só para te ter ideia, quando nós começamos a Metadados, em 1986, a primeira pessoa que nós contratamos para nos ajudar na Metadados, o Casaroto e o Cuiava, foi uma pessoa da área da área do direito, que o que ela fazia? Ela lia o Diário Oficial e alguns folhetins que tinham na época, estou falando de antes de 90, né, para que nós pudéssemos manter, para que ela pudesse ler, interpretar e nos entregar para ver o impacto que teria isso na mudança de um programa de computador que atenderia, né, então, uma demanda enorme à necessidade. Muito parecido. Continua isso. Muito né? parecido, talvez um pouco mais complexo, né? Sim. Hoje, por exemplo, nós temos uma equipe, só a nossa equipe da área tributária são 15 pessoas. Claro que elas não somente acompanham as alterações de legislação, mas estamos processando também a aplicação disso, né? Tem uma vaga para quem gosta muito de ler, tá? Se tu precisar, tem a então Beverly. Então tá. Ele adora ler. Que bom, Beverly, isso é importante. Já tá arrumando emprego. A leitura já é ponto de partida. Não, eu sou o maior arrumador de emprego que tem na cidade. Mas para vocês terem uma ideia, então, além da nossa equipe interna, nós contamos com 4 consultorias externas que estão lá também acompanhando a legislação e nos passando o que eles entendem fundamental para depois a gente também processar. Ou seja, é um emaranhado de informação, tudo feito de forma eletrônica, muito mais complexo do que antigamente, que nós só tínhamos o Diário Oficial. Para vocês só terem uma ideia, a gente tem algumas estatísticas também a nível da nossa federação de empresas contábeis, estudos e tal, somente alterações de ICMS nós temos mais de 100 por mês. Né? Só da parte de ICMS, sem contar impostos federais e tal, né? Então, só vocês terem uma ideia de estatística. 100 alterações de ICMS. Mas não só no Rio, porque ICMS do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, por estado.
tu tem 100 alterações, às vezes significativas, elas não significativas. Das mais diversas, né? Algumas superficiais, né? Envolvendo também a questão de obrigações acessórias, né? Como entregar a informação perfeito, e tal. Perfeito. Mas somando isso tudo, são em torno de 100 alterações só de legislação estadual do Rio Grande do Sul. Porque o Estado tem uma equipe lá que só pensa nisso. Só pensa nisso. Assim como a Prefeitura tem uma equipe que só pensa que é um pouco menos, e assim como o Governo Federal, uma equipe muito maior que também tem alteração. Então, se nós estamos falando só de CMS, imagina se juntarmos IPI, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ou seja, né? Então, mas essa é uma prática, Joacir, que já existia, não é nova, né? Talvez ela seja do fazer de uma profissão que talvez na velocidade, né? Isso, que já tinha isso. Talvez o que tem de novo hoje são esses aparatos, digamos assim, tecnológicos que a Mayra estava falando antes. E eu vou voltar então, Mayra, se tu puderes ajudar. A Mayra é gerente na Prover Controladoria. Então, para ser gerente de um espaço como esse, eu imagino que tem ali não só o expertise de fazer, né? Que você contou que já tem um tempo também de caminhada nisso, mas também um olhar mais macro sobre tudo que acontece lá dentro para poder fazer esse gerenciamento, né? Então, sob essa perspectiva, eu queria te ouvir sobre as demandas que são novas, não aquelas que vocês já lidam, que faz parte do fazer de vocês. Tem ali um robô de controladorias, de emissão de documentos, de verificação. Neste processo, eu imagino, estou te perguntando, eu imagino que vai criando uma eficientização também, porque normalmente, em qualquer negócio, assim, os erros se repetem. Tanto é que a gente já faz essa expertise. Aqui é onde a gente erra mais, aqui é onde a gente erra menos, e por isso tem ações para colocar ali. Então, suponho que o robô também vai... o nosso erro maior em tal segmento, em tal setor, em tal ação, seja esse, a gente vai resolvendo aquele erro e por um período de tempo aquele erro não existe mais, surgem novos, né? Então, com esse tempo que sobra, o que é possível fazer e avançar no negócio de vocês? A gente está sempre trabalhando justamente em cima dessa situação, né? Hoje a gente tem várias ações em que, aonde a gente encontra o problema, a gente já está pensando numa solução para aquele problema não se repetir. Aonde a gente pode evitar o erro, porque, como o Joacir comentou, né? É muita mudança de legislação, é bem complexo acompanhar e muitas vezes ela sai a alteração, mas ela não sai a explicação de como tu tem que aplicar aquilo ali. Então, às vezes, a gente tem que passar um bom tempo entendendo o que está alterando para poder saber como fazer. Então, muitos treinamentos, além do próprio acompanhamento da legislação, a gente está sempre tendo que fazer alguma atualização em cursos, treinamentos externos, para a gente poder entender como se aplica. E nesse meio tempo, a gente vai encontrando problemas, porque a gente logo que sai uma alteração, a gente entende de uma forma e sai fazendo naquele formato, mas ao longo do tempo ela vai mudando e a gente vai se entendendo melhor e tu vai adequando. Então, a gente tem um processo em que a gente olha o problema, aí a gente tem um setor de tecnologia dentro do escritório, em que a gente está sempre procurando melhorar aquilo ali, para não acontecer de novo, porque como a gente trabalha muito com a questão fiscal, o problema dói no bolso. Não é só operacional, não é só um erro técnico ali de gerar um relatório errado ou uma informação errada. Normalmente o nosso erro, ele causa um dano financeiro. Se tu faz alguma coisa errada, um cálculo errado de um imposto, entrega uma declaração errada, isso normalmente vai te causar um dano financeiro. Então, a gente está sempre tendo que trabalhar muito em cima desse problema. Até porque quando você descobre a resposta, eles mudam a pergunta. Exatamente. Essa é a velocidade da... Exatamente, é muita mudança. A gente está... É muito tempo. Esses dias eu vi uma palestra que dizia assim, né? O governo, ele tem 5 anos para entender uma legislação que ele faz. Porque ele tem 5 anos para fiscalizar uma empresa de alguma coisa, de uma legislação, de alguma alteração que teve. A gente, como profissional, a gente tem muitas vezes um dia, um mês, pouquíssimo tempo para te entender aquilo ali que está alterando. Então, nesse período, causa um monte de situações que a gente precisa estar se adaptando. Então, essa função que a gente está toda hora ali, né? Interagindo na equipe interna, conseguindo ir lá no cliente, explicar para ele também o que alterou, porque às vezes não é simplesmente só avisar, mudou aqui. Tu tem que entrar lá na empresa. Pode ser um código de operação, né? Uma coisa mais complexa. Exato. Né? Tem coisas que tu precisa ir lá no cliente, sentar com o gestor para explicar para ele o que está alterando, mostrar para a equipe o que está alterando. Não é simplesmente, muitas vezes, só avisar que mudou, né?
Então, existe todo um trabalho em cima disso. E aí começa a ter uma mudança, que nem agora a gente vai ter uma mudança bem significativa a partir de 1º de abril no estado, de várias alterações de que era o que eu ia te perguntar sobre É. esse movimento do ICMS. Como é que está isso? Então, saiu essas mudanças, o que me parece que essa mudança, na verdade, ela já está prevista desde o final do ano, ela não é uma novidade. Mas tem uma briga forte para que ela ainda seja revista, exatamente, né? Muitas entidades entrando com ações para que seja revista, né? Porque vai impactar muito altamente na cesta básica, né? Onde muitos alimentos... Tu acha que tem alguma chance das entidades conseguirem brecar isso? O governo está contando com isso, né? Eu acho que assim, ó, eu dizer eu diria que tem 50% a 50%, porque são Espera dois pra ela, elos né? bastante Claro. fortes, né? A queda de braço vai ser grande, porque, por um lado, o governo precisando arrecadar e tendo N formas de tentar conseguir essa arrecadação, e por outro lado, a economia precisando girar. A partir do momento que tu aumenta o preço do alimento, tu vai diminuir o poder econômico da população. E aí vai fazer o quê? Vai afetar não só efetivamente o mercado, tu vai afetar outras áreas da economia, porque a pessoa vai perder poder de compra, porque ela vai precisar gastar na comida, que é um ponto que vai aumentar significativamente. Então, isso agora é uma questão, tá bem grande a demanda, né? Todo mundo, a gente atende alguns produtores rurais, algumas empresas que trabalham com alimentação, tá todo mundo meio nervoso, né? Até que isso aí se estabilize. Por enquanto, nós não temos nenhuma notificação do governo de que isso vai ser mudado. Mas eles também têm uma grande habilidade de fazer alterações nos 49 do segundo tempo. É verdade. Né? Então, pode ser que lá no dia 31 de março, eles façam uma mudança, né? E até pegando um gancho nessa questão, Bev, que tu comentava, né? Sim, a gente sabe que é da nossa profissão essa complexidade tributária, sempre foi, né? Mas a sensação que nós temos é que a gente está evoluindo na complexidade, né? Então, ao invés de fazer o contrário, a gente está evoluindo na complexidade. Então, essas mudanças de regra, antigamente existia uma definição, uma necessidade de mudar sim, mas de uma forma um pouco mais paulatina e programada. Agora a gente volta muito atrás. Então, nesse exemplo aí, o governo federal, o governo estadual, ele tem a necessidade financeira, definiu a alteração. Aí vem a classe empresarial e pressiona. Então, uma hora está de um jeito, hora está de outro. Aí a gente tem que estudar, não, antes era assim, agora é assado. Não, agora voltou a ser assim. Né? Então, a velocidade, Joacir, é super compreensível o que tu diz, e que me remete a uma outra dúvida também. Eu não quis reduzir a dificuldade do setor, mas me parece que nós vivemos um cenário em todas as áreas de maior velocidade, de maior complexidade, de maior profundidade, que é típico da exponencialidade de uma era digital. Isso não é uma coisa que, foi isso que eu quis dizer, que se imaginava que ia ser mais fácil. O mundo ficou fácil para alguns fazeres e muito mais difícil e complexo para outros, né? E é o cenário que nós estamos vivendo, é aqui que temos, esse é o mundo que temos, né? Diante disso, o que fazer? Então, eu fiquei um pouco curiosa, porque essa é uma demanda do setor, né? A gente está sempre atualizando, com mais velocidade, com mais rapidez, com maior proporcional também ao tamanho do negócio. Porém, existe um apagão de profissionais no mercado em quase todas as áreas. E, em específico, na área de vocês, essa é a pergunta, existe hoje um déficit muito grande de alunos com qualidade em matemática e português. Anos, é histórico. Mais de 2 décadas, só aumenta. Todos os anos, os indicadores mostram, né, que as pessoas no Brasil sabem menos sobre matemática e sabem menos sobre língua portuguesa. E isso reverbera especificamente nas questões que envolvem controladoria, auditoria, tributação e, obviamente, também na interpretação dos textos que vocês estão dizendo, né? Então, não é só o profissional, mas um profissional com capacidade de ler, compreender, decodificar e entregar para o cliente. Então, aí também tem uma complexidade. Como é que vocês lidam com isso? Sim, é extremamente complexo, né? Porque aí nós estamos falando em a necessidade de interpretar questões legais de um ambiente que está cada vez mais adverso e também o ambiente empresarial em si, né? Das dificuldades que o empresário tem no dia a dia e que reporta a nós e que a gente precisa cada vez mais tentar buscar solução. Não que ter solução é meio difícil, mas tentar buscar solução. E profissionais cada vez mais qualificados, sim, né? Entender esse ambiente, interpretação, né? Questão de comunicação,
comunicação, questão de português, matemática, tudo isso. Eu queria complementar isso que a Beverly colocou, que eu acho que com muita procedência. E tem uma outra variável nisso, né? Na medida que eu vou me preparando mais, eu também eu carrego comigo uma expectativa como funcionário, né, de ter mais ganhos até para continuar nessa empresa, etc. e tal. E às vezes, do outro lado, o meu cliente também está com a corda tão esticada que não consegue aportar mais recursos por aquela atividade. Como é que vocês conjugam tudo isso? Isso é complexo. Já que lá no início nós falávamos com o seu Zé, que me dizia que a margem está cada vez mais reduzida, né? Mas isso acontece em todo o ambiente empresarial, inclusive no nosso caso, né? Então, como são prestadores de serviço, que depende muito de mão de obra, é um desafio. Então, a robustez também, a preocupação de termos uma robustez maior também é nesse sentido. Porque aí, na medida que tu tem setores distintos, pessoas com expertise mais direcionadas, tu consegue também adaptar um pouquinho o conhecimento da pessoa àquele foco mais restrito. Então, isso também nos ajuda a ganhar produtividade. Uma estrutura de tecnologia que a gente se preocupa muito, então, como a Mayra falava, a gente tem uma estrutura própria de tecnologia que contribui para esse processo, mas é um eterno desafio, né? O treinamento próprio. A gente tem também um programa de desenvolvimento das pessoas internamente, para que elas possam ir galgando maiores conhecimentos, e assim a gente tem que ir trabalhando. E sempre a otimização dos processos, né? Então, só tecnologia. Legal. Na redução do tempo, né? Preciso fazer mais um intervalo comercial e voltamos em seguida. Você está na tua Rádio São Francisco e o programa é Vitrine de Negócios e a data hoje é 23 de março de 2024. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe o seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h42. A Orquídea é a farinha de trigo mais lembrada e preferida no Prêmio Marcas de Quem Decide 2024. Após tantos anos como a preferida na lista de compras dos gaúchos, chegou a hora de revelarmos a nossa. E quer saber? Na nossa listinha, é você que vem em primeiro lugar. Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos. 20 graus. O Recanto da Compaixão está perto de abrir as portas para o funcionamento e precisa da ajuda da comunidade para acolher os idosos. Seja um padrinho ou madrinha e contribua mensalmente com carnê ou Pix. Sua ajuda pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa idosa. Contribua pelo site recantodacompaixão.com.br ou se informe pelo telefone 999890411. Campanha de padrinhos do Recanto da Compaixão, porque faz bem fazer o bem. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Tenda Fit. Conheça todas as deficiências do seu organismo através da avaliação de biorressonância de forma gratuita. A biorressonância é uma avaliação que permite avaliar os impulsos elétricos das células do corpo a fim de detectar fatores que estejam impactando ou que possam impactar a saúde no futuro. Estresse, gordura no fígado, indicador de memória, densidade óssea, resistência vascular são apenas alguns dos desequilíbrios avaliados na biorressonância. Avaliação gratuita para ouvintes. Fone Whats 0800 591 4825. Você está online? Há quanto tempo?
A busca por aceitação nas redes sociais pode prejudicar a saúde emocional, especialmente em jovens. Quando você cai nessa armadilha da comparação, bate até o desespero. Pesquisas apontam uma ligação entre a comparação constante nas redes sociais e a diminuição da autoestima. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Dia 24 de março, domingo, venha fazer parte de um dia incrível e ajudar quem precisa. Piquenique Solidário Mão Amiga, das 15 às 18 horas nos pavilhões da Festa da Uva. Prepare-se para muita diversão em família. Por apenas R$ 55,00, você ajuda a garantir vagas na educação infantil para crianças que precisam. Adquira já o seu kit Piquenique Solidário na sede do projeto Mão Amiga ou nos pontos de venda parceiros. Há mais de 4 décadas, a Casas Vacariense tem se dedicado a projetar e construir casas personalizadas. Cada projeto é criteriosamente elaborado, garantindo exclusividade e singularidade. Seja em madeira ou alvenaria, a Casas Vacariense é referência neste segmento. Estamos presentes em Caxias do Sul e Gravataí, mas se preferir, vamos até você. Visite nosso site casasvacariense.com.br e descubra o profissionalismo que nos diferencia. Estamos de volta, são 9h46. A pauta hoje aqui é diversificada. É um mix, né? É um mix. Nós temos de um lado um empreendedor, né, um empresário de Caxias do Sul, tocando seus negócios, e do outro lado, né, uma empresa de controladoria que... Está aprendendo alguma coisa aqui, senhor José? Com certeza, a gente sempre aprende. Né? Se o senhor está aprendendo, o pessoal de casa também deve estar aprendendo. Né? O seu José vai para casa, vai lá para a empresa, vai olhar todos os papéis fiscais dele. Vamos dar um caderninho, né? Mas que esse pessoal, genericamente falando, né? Que começaram lá como guarda-livro, cresceram pra caramba, né? Cresceram. Houve uma grande mudança e souberam acompanhar toda essa... Uma evolução disso, evolução, né? Aliás, o senhor sabia que o guarda-livro lá fora, principalmente na Inglaterra, né, com a rainha, era a pessoa, para ser pessoa de confiança da rainha, tinha que ter estudado contabilidade para ser o tal do guarda-livro, né? A história da contabilidade também é um negócio maravilhoso. É fantástico. Mas nós estamos aqui então para o Cicobi, Vale do Vinho e a CDL de Caxias do Sul, conversando aqui com esses empreendedores, né? Aliás, por que alguns escritórios de contabilidade não são conotados, né, como empresa, porque, tipo assim, eu tenho vários, inclusive pessoas da família, que têm seus escritórios de contabilidade, que ainda está no nome físico, né, que não é uma empresa constituída, etc. E tal. Por que as pessoas se sentem assim? Como cantor, né... Como nós temos, Cuiabá, uma formação bastante técnica, eu acho que às vezes falta um pouquinho essa visão de empreendedor, né? Mas a gente sempre tem a oportunidade, inclusive eu tive a oportunidade também agora recentemente de ser presidente da nossa entidade de classe, né? Do nosso SESCOM, que é a Associação de Empresas Contábeis aqui da Serra Gaúcha, e que tem uma ligação muito forte com a FENACOM, que é a nossa Federação de Empresas Contábeis. É maravilhoso, vocês aqui há muitos anos, né? E aí a gente justamente tem tentado incutir na cabeça do empreendedor contábil que são empresários contábeis e não são escritórios de contabilidade. Não desmerecendo o termo escritório, mas eu acho que tem que se pensar isso como um empreendedor também. Então, antes de técnicos, nós somos um proprietário de uma empresa, né? Nós temos que lidar aí com a gestão do negócio. Quando tu senta com um empresário, né, que é teu cliente, são entre pares, né? Exatamente. Temos que ter estratégias de crescimento, estratégias de lucratividade, né? Estratégia de agregação de valor, né? Tudo que uma empresa convencional tem. Bacana. Mas, Mayra, eu tenho uma curiosidade, porque nós estamos diante também, e aproveitando a tua estada aqui, né, nós em outubro do ano passado fomos convidados, algumas entidades nas quais a CDL de Caxias do Sul e eu estive lá representando. E nós discutíamos lá, literalmente, a mudança da legislação tributária no país, não é?
E a gente percebe que quando nós ficamos lá 3 dias discutindo, e via de regra passaram por lá vários políticos, inclusive governadores de estado e tal, né? E a gente percebe que logo em seguida a lei foi aprovada e tal, mas ela tinha era uma concha de retalho, a gente enxergava várias cores, era um arco-íris aquilo, né? Isso evoluiu alguma coisa ou não chegou nada para vocês? Ou daqui a quanto tempo nós vamos usufruir disso que tanto foi falado na tal da mudança que nós teremos aí no cenário nacional? Na verdade, por enquanto não tem nada definido oficialmente. Coisa né? para 2 anos, coisa para 10 anos, é assim? A reforma tributária ela está prevista para ter um processo aí de em torno de 10 anos, isso. né? Até que ela esteja, em alguns pontos até mais que isso, né? Perfeito. Mas o maior fluxo vai ser nos 10 anos, iniciando com mais consistência a partir de 2026. Então, até lá, tem muita coisa ainda que precisa ser Se falava muito lá que definida. as empresas teriam que ter 2 contabilidades, etc. e tal. A gente vai passar por um período de transição onde a gente vai precisar estar apurando os impostos nos 2 formatos. O formato que é hoje. Perfeito. E no formato que vai ser definido ali pela reforma, né? Então, a ideia é que se simplifique a quantidade de impostos, mas eu, por enquanto, não estou enxergando uma simplificação no processo. Tipo assim... O pessoal de tecnologia está tremendo até agora, né? Porque tem muita mudança por aí. Na verdade, não tem ainda nada definido 100%. Eles editaram uma legislação onde tem algumas diretrizes do que vai ser trabalhado. Mas agora, cada aspecto da reforma ainda vai ser discutido, vai ser definido em conjunto, acredito eu, né? Porque eles... até o Joacir comentou outro dia, né? Eles discutiram um monte, mas não discutiram nada. Mas bem isso aí, né? Que tava... na verdade, a gente está assim... Que político discutindo é outro departamento também, né? Eles... eu acho que vai ser um desafio muito grande para nós, contadores e as próprias empresas, né? Passar por essa fase. Hoje eu não enxergo, assim, uma simplificação no processo, Perfeito. Uma melhoria no processo. Por enquanto, pelo que se tem, não se tem muita diretriz. Então, por enquanto, não vejo muita coisa. Mas eu espero que, com o passar do tempo, eles consigam melhorar esse processo, porque, ao nosso ver, a carga tributária não está sendo muito trabalhada na redução, né? E a simplificação, que também seria um ponto muito grande de ser trabalhado, por enquanto também não foi falado muito, mas então assim, estamos meio que no escuro. Até se me permite um comentário, claro. Justamente desde o início se dizia que a reforma tributária não ia reduzir carga tributária porque o governo precisa de arrecadação. Claro. O objetivo era a simplificação. Perfeito. Então nós contadores estamos muito preocupados com esse processo aí, porque na medida que o governo define ou que o Congresso aprova uma legislação que diz que no mínimo até 2033 para fazer uma transição básica, né, que a gente está falando aí, vai começar agora o ano que vem sair normas para até 2033 fazer a migração, e enquanto isso o seu José vai ter que fazer, na hora de calcular o markup, vai ter que calcular o markup pelo método antigo, o markup pelo método novo, e no final somar os dois para saber exatamente qual é o preço de venda, né? Sendo que um define créditos e débitos e o outro, que existe hoje, nem sempre define crédito. Alguma coisa né? você acredita, outras coisas você não se Isso aí. Assim, e o principal disso tudo, juntando num único imposto o ICMS e o ISS, que tem alíquotas totalmente distintas, né? Hoje nós estamos falando de um ISS sobre serviço de 4%, ou de 5% no máximo, conforme a cidade, para um ICMS que pode ir a 18% e aí somar os dois. Perfeito. Então tu imagina se isso vai ser aplicado sobre o serviço, o somatório dos dois, quanto que vai dar impacto. Imagina o impacto na área para quem presta serviço. Né? Vai ser bem... hoje a previsão é de que o prestador de serviço vai ter uma carga tributária bem aumentada. É verdade. Mas nós estamos vivendo nessa época do ano, a época do imposto de renda, né? Eu queria aproveitar aqui, a Maiara aqui falou pouco, né? Então a gente vai explorar ela agora, né? Maiara, o imposto de renda deste ano, que vai até 31 de maio, não é? Tem aí algumas implicações, algumas mudanças dos anos anteriores, ou está tudo tranquilo? Não, esse ano... O pessoal baixa o programa e sai funcionando. Com relação ao programa, sim. Sim, tivemos algumas alterações, né? Agora com relação aos limites, né, de obrigatoriedade. Então, esse ano passa a ser obrigado a declarar quem tem uma renda tributável, né, acima de 30.639,90, né?
até o ano passado girava em torno de 28, né? Então, teve esse aumento devido ao reajuste que teve no meio do ano passado da tabela do imposto de renda. Foi um ajuste simplório, mas ele aconteceu, então isso também aumentou. Outros pontos que tiveram bastante consistência de alteração foi os rendimentos isentos. Então, era 40 mil, esse ano passa a ser 200 mil. Quem recebe rendimento isento está obrigado a declarar quem recebe acima de 200 mil. E a questão também do patrimônio, né? Até o ano Atualizou passado... o patrimônio esse ano? Não tem atualização do patrimônio, que tem a obrigatoriedade de entrega. Então, até o ano passado, quem tinha um patrimônio acima de 300 mil reais era obrigado a fazer a declaração. Essa obrigatoriedade passou para quem tem um patrimônio acima de 800 mil. Então, eles deram uma reajustada ali. Então, isso foram as principais alterações que tiveram. O que a gente vê de alterações agora? A gente eles estão trabalhando muito com a questão da declaração pré-preenchida, aonde tu acessa o portal do governo, né, através da senha do Gov, do contribuinte, aonde tu já busca as informações que estão dentro da base da Receita, né. Isso é uma coisa que já vem há alguns anos sendo trabalhadas. O ano passado isso foi bastante intensificado e esse ano a intenção é que se intensifique mais ainda, né. Então, já vem muita coisa pronta ali, então é importante usar esse recurso. Vem várias informações já preenchidas, facilita para quem vai fazer a declaração e evita muita malha fina, evita erros de preenchimento. Então, acho bem importante as pessoas usarem esse recurso, né? Além disso, tem um segundo benefício, né? Que, claro, não tirando os outros que tem, mas a Receita Federal colocou que quem fizer a declaração pré-preenchida e também colocar a restituição via Pix, né? São os prioritários. Eles entram no grupo de prioridades, não que eles vão ser os primeiros, porque o grupo prioritário, aposentados, professores, pessoas com moléstias, eles têm, né, a prioridade perante as outras pessoas para receber a restituição. E esse grupo de pré-preenchida e que coloca a restituição por Pix vai entrar no grupo prioritário também. Legal. Eu acho que o imposto de renda deste ano, só falta a liberação da tabela crescer um pouquinho, né? E os 5 mil reais virar realidade, né? O que a gente percebe, né? É o aumento de declarações a serem processadas, né? Vai aumentar esse ano? A perspectiva é de 43 milhões de declarações serem entregues esse ano para a Receita. Nossa, 12 milhões mais do que o ano passado? Porque, claro, a falta de reajuste da tabela faz com que muita gente entre na faixa de obrigatoriedade. Então, isso pague acaba mais imposto. aumentando muito o volume, né? Ninguém quer abrir mão, aliás, ninguém pode abrir mão daquilo que já tem, né? Portanto, mas eu estou indo para o finalzinho do programa. José Trapp, né? Obrigado pela tua presença aqui. Antes de terminar, a gente falou antes aqui, só para não deixar quicando, né? Claro. Tem toda uma possibilidade também, além da contribuição necessária, que é uma obrigatoriedade com o imposto de renda, tem toda uma possibilidade também de fazer a destinação, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas também, acho que a gente não pode deixar passar essa bola. Vocês poderiam falar sobre isso também? Bem lembrado, Beverly, e vamos desmistificar aqui uma palavra. Ninguém está fazendo doação do imposto de renda. Está fazendo uma destinação do imposto de renda. Aí. Vamos cuidar com as palavras porque elas têm um significado absolutamente diferente, né? A gente tem um processo de incentivar, engajar as pessoas a fazerem essa destinação. Agora, na declaração da pessoa física, as pessoas que têm débito de imposto, né, quem deve imposto e faz a declaração pelo modo completo, que é aquele formato onde tu aproveita as despesas e tudo mais para calcular o imposto, elas podem destinar uma parte desse imposto devido para entidades, né? Pode ser para o Fundo da Criança e do Adolescente, para o Fundo do Idoso. Também esse ano vai ter disponibilidade para o Instituto do Câncer também e também para pessoas com deficiência. Então, assim, lá na hora de fazer o processamento da declaração, é super simples de fazer. Na hora, dá para simular ali o valor que tu pode destinar. Que é um percentual, né? O próprio programa já calcula esse percentual possível, é super simples de fazer. Na hora que tu vai gerar guia, então vamos supor, se o contribuinte tinha lá R$1.000 para pagar e ele podia doar 100, então ele vai pagar uma guia de R$900 pro governo e vai pagar uma outra guiazinha de R$100 a destinação. Então ele vai desembolsar os mesmos R$1.000 que ele iria desembolsar. Ele não vai ter que pagar a mais pelo fato de destinar. Então, eu diria, né, para a audiência, fala com o contador, com a pessoa que está fazendo a sua declaração para fazer a destinação.
destinação. É muito importante. E na hora lá, tu vai destinar para o município que tu quer que seja destinado. Então, contribuinte de Caxias, já diz lá que é para o município de Caxias. Então, tu já sabe que aquele valor vai vir pro nosso município. E para a entidade que tu designa também. No programa, tu não consegue dizer para qual entidade. Okay. Tu disse que é para qual fundo Perfeito, tu quer doar. Perfeito. Mas tu vai dizer ali que é para o município. Perfeito. Então, o dinheiro fica aqui. Isso aí. Eu acho muito importante as pessoas terem essa consciência, né? De fazer essa doação agora, nesse momento, que é um momento bem oportuno para ser feito. Ótimo, ótimo. Vamos subir a régua, criar essa consciência, porque aí o dinheiro fica aqui, né? Exatamente. Aliás, há muitos anos atrás, talvez uns 6 anos atrás, conversando com o delegado da Receita Federal, e ele disse que do potencial que poderia vir para Caxias do Sul, nós estamos ficando com 12%. Esse valor deve ter subido, né? Mas, de 100% ficar apenas com 12%, apenas por uma questão de consciência, né? Ou até de interpretação, às vezes você não está doando, você está fazendo um aporte, não é apenas. Me parece que nós temos muito para evoluir como sociedade. E as empresas também têm essa oportunidade, não agora, claro, na pessoa física, a gente está falando de pessoa física, mas as empresas também têm essa oportunidade de fazer doação. Algumas empresas que se enquadram nas regras para poder fazer a destinação, então elas também entram em contato com o seu contador, tem várias formas de doar para vários lugares, então é importante estar bem essa consciência que é fácil de fazer. Uma vez era mais complexo, tinha um pouco mais de dificuldade para fazer, mas hoje em dia é uma forma bem tranquilo para fazer esse processo. Ok. Mayra Lorandi. Quando eu falo em Lorandi, eu lembro do professor Jaime Lorandi, teu parente? Não lembro. Tem a Itália, Plásticos Itália, meu amigo, gente boa, né? Foi presidente da DCE, enfim, tem muita coisa, muita história para contar. Obrigado, Mayra, pela presença. Eu agradeço. Obrigado, Zé, pela presença. Né? Muito obrigado. Foi ótimo lhe conhecer. Joacir. Obrigado por ter atendido o nosso chamado, por ter vindo aqui contar um pouco da história. Aliás, enriqueceu o programa com informações que elas são sisudas, elas são informações que, via de regra, o mundo corporativo que consome, né? Úteis. Mas que são de uma utilidade para todo mundo fantástica, né? Obrigado pela presença, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Cuyava, obrigado pela oportunidade, Beverly também, e que vocês tenham uma prosperidade no programa Vitrine de Negócios. A gente ouve bastante o programa de vocês e que possamos ter contribuído com alguma informação aí para o ouvinte. Caso o pessoal queira acessar alguma informação da nossa empresa, não sei se eu posso estar divulgando. Claro, lógico. Eu estaria deixando então o site www.prover, com 2 Vs, provver.com.br. Então quem quiser acessar alguma informação, a gente tem bastante notícia, bastante curiosidade que se aplica para a comunidade também, não precisa ser cliente da nossa empresa, fica à disposição. É um site que está disponível. Está disponível. Livre, bem bacana. aberto. Bem isso bacana. De graça. Aliás, Cuyava, antes de a gente dar um tchauzinho claro. aqui, só mencionar que esse conteúdo fica disponível em vídeos no Facebook, a gente gravou também. Em seguidinho já está indo para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Todos aqui estão marcados nas nossas publicações. Então, se você tiver alguma dúvida, seja no material aí de tubos e conexões, na área de controladoria, fiscal, tributária, só clicar ali e vai encontrar as pessoas também. A todos que participaram na live, muito obrigado. E nós, no próximo, terça-feira, sobe para o Top Down Tecnologia, né? Uma live também, e fica lá hospedado, né? Do conteúdo que nós assimilamos, do que nós tratamos aqui. Tá? Então, você fica com a programação normal da rádio, e nós voltamos no próximo sábado. Sábado de aleluia, o próximo sábado, né? Todo sábado para nós é de aleluia. Aleluia! Aleluia, Cuyava. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a vocês que fizeram aqui conosco, né? E nós voltamos no próximo sábado. Agradecemos aqui a CDL de Caxias do Sul, apoiando o seu negócio, e o Cicobi Vale do Vinho. Eu volto no próximo sábado. Tchau!